Boa noite a todos. Começa agora mais um FNF News. Para hoje, preparamos uma reportagem sobre a vida universitária. E para isso, eu conto com a ajuda do meu amigo, Igor. Boa noite, Balta. Boa noite, pessoal de casa. Hoje, nossos repórteres prepararam um material incrível sobre a vida universitária e os desafios dos estudantes durante o dia a dia. Afinal, quando começa a vida do universitário? Ela começa logo após a sua inscrição na faculdade. Sendo assim, nossos repórteres foram até os corredores da universidade para perguntar para os calouros qual a expectativa quanto ao curso deles. O início da faculdade é um momento de muita expectativa e emoção. Para os calouros, a chegada ao mundo universitário é a concretização de um sonho, mas também um desafio cheio de aprendizados. O que será que eles esperam da universidade? Como encaram as mudanças que essa nova fase traz? Nós conversamos com calouros do Centro Universitário Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, para entender suas expectativas e como têm sido os primeiros passos na jornada acadêmica. Você teve alguma rede de apoio nesse momento de ingressar na faculdade, nesse começo? Acho que só mais dos meus amigos, porque ninguém da minha família chegou nem a completar o ensino médio, então ninguém esperava também que eu fizesse ensino superior. Então ninguém me apoiou nesse quesito, tava todo mundo descrente que eu ia realmente fazer, sabe? Então eram mais os meus amigos mesmo que estavam me apoiando. Gostaria de saber qual é o curso que você está cursando? Tô cursando Estética e Cosmética. Qual semestre você está? Primeiro. O que você espera da experiência na faculdade? Olha, até o momento tá sendo muito boa. Eu espero que, assim, aqui eu saia certo com meu diploma, obviamente, mas espero que eu saia com boas experiências e com amigos também. Perfeito. Quais desafios você encontrou para ingressar na universidade? Olha, até o momento, sem nenhum desafio. Foi tudo certo, acho que é uma área que eu sempre quis cursar, então não teve nenhum desafio. Mas será que essas expectativas se mantêm com o passar do tempo? Quando os alunos chegam, né, eles estão desbravando um mundo novo, né? Então eles vêm sedento pelo conhecimento, vêm buscar novas informações. E conforme as semanas vão passando, conforme as disciplinas vão sendo propostas para os alunos, eles vão absorvendo um alto índice de conhecimento. Então isso, nas primeiras semanas, é vital para manter o aluno fiel ali ao curso que ele escolheu para fazer. Então isso pode ser tanto para jornalismo, para engenharia, para logística, para os demais cursos acadêmicos, né? Primeiro momento, né, as primeiras semanas são vitais. Então é interessante que o aluno ele venha com o coração aberto, com boas perspectivas, né, e foque bastante naquilo que é interessado para ele. Ele vai ver que tudo isso vai poder transformar o aprendizado dele a médio e longo prazo. Os primeiros dias de aula são apenas o começo de uma caminhada que será marcada por descobertas, desafios e, claro, muitas conquistas. Para os calouros, o futuro é cheio de expectativas, mas também de uma enorme vontade de aprender e crescer. E com o tempo, eles perceberão que cada passo é essencial para a realização de seus sonhos. Como é legal ver a empolgação dos calouros, né? Realmente, Igor, mas nem tudo são flores. A seguir, vamos trazer uma reportagem falando o quão difícil é viver esse sonho acadêmico. E aí, vamos conferir o sonho de cada um? O sonho de se tornar um grande profissional move milhões de pessoas. Jovens cheios de esperança dão um primeiro passo rumo ao futuro ao ingressar no ensino superior. Iniciei esse ano, eu iniciei ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e estou no primeiro ano aí. A parte que me ajuda é que eu faço análise de dados, né, no trabalho, então meio que já estou integrado nessa área, então eu espero que possa me melhorar como pessoa, como profissional também. No Brasil, segundo o Ministério da Educação, cerca de 9,9 milhões de estudantes se matricularam em faculdades, cada um com a sua própria trajetória, desafios e inspirações. Mas todos compartilham algo em comum: a ambição de conquistar o trabalho dos sonhos e transformar as suas vidas. Eu sou formado em Engenharia Mecânica, com ênfase em controle de automação, mas atualmente eu estou gerenciando o departamento de compras dentro da Client. A escolha do curso foi algo automático. Então isso com 15 anos no Senai, ao mesmo tempo eu fazia o curso técnico e quando eu acabei o Senai eu já consegui um emprego como auxiliar de eletricista e aí nesse emprego eu já comecei a trabalhar com automação de máquinas. Então eu sempre falo que eu não escolhi a profissão, a vida me levou para ela e óbvio, né, eu gostei, eu me identifiquei com a área, então eu segui nessa linha para chegar e fazer esse curso de engenharia. No entanto, a realidade nem sempre acompanha os planos traçados na universidade. Um estudo recente da GeoFusion, empresa especializada em análise de dados, revelou que 88% dos graduados acabam trabalhando em áreas diferentes da sua formação. Fiz o curso de Direito na UBC, iniciei em 2007 e concluí em 2012. Atualmente eu
Eu trabalho na área de administração de empresa, estou trabalhando como gerente numa empresa de manutenção industrial. O desafio, primeiro, foi a idade, de estar fazendo um curso superior, depois de casado, já com 3 filhos, e trabalhando. Foi um grande desafio. A escolha da profissão pode ser desafiadora, e mudar de caminho não é um fracasso, mas um passo para o autoconhecimento. O sucesso vem da dedicação, adaptação e aprendizado contínuo. O mais importante é encontrar uma área que traga realização, pois a capacidade de se reinventar é um diferencial no mercado de trabalho. Nem toda jornada é única, e alguns alunos têm de conciliar trabalho com faculdade, e isso nem sempre é fácil. E por mais que o estágio seja importante para o desenvolvimento e para a prática que se aprende em sala de aula, sabemos que muitas vezes a jornada de trabalho pode ser dura. Os nossos repórteres acompanharam alguns alunos no seu dia a dia de trabalho e estudo para entender um pouquinho como funciona. Vamos acompanhar? Desde os primeiros dias de faculdade, a rotina já é intensa. Mas como é a adaptação inicial e quais são as primeiras dificuldades enfrentadas? Milhares de brasileiros enfrentam esse dilema diariamente. A busca por um futuro melhor exige sacrifícios, organização e muita força de vontade. Conversamos com alguns alunos que vivem essa realidade para entender melhor como lidam com os desafios. Eu tento seguir a sequência da rotina mesmo, que é serviço, academia, faculdade, serviço, academia, faculdade. E nos tempos livres que eu tenho, tentar focar um pouco na faculdade, mas tentar focar em outras coisas que eu sei que se eu focar 100% na faculdade, 100% no serviço, eu não vou conseguir conciliar nenhum dos dois, pelo menos. Com o avanço do curso, as cobranças aumentam e conciliar tudo se torna um verdadeiro desafio. Como os estudantes conseguem se adaptar para continuar firmes no propósito? É conciliar o tempo, né? Falta tempo. 24 horas a gente vê que não é o suficiente, não é o bastante. Tanto o estudo, a universidade fica em lados opostos do trabalho, então a gente vem nadando contra a maré para chegar aqui. Então o tempo tem sido a maior dificuldade. Dados do IBGE referentes ao ano de 2022 apontam que o Brasil possuía 49 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Dentre eles, apenas 15,7% conciliavam trabalho e estudo. Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, 79,9% dedicavam-se exclusivamente aos estudos, enquanto 13% dividiam seu tempo entre estudo e trabalho. Já na faixa etária de 18 a 24 anos, 38,9% estavam inseridos apenas no mercado de trabalho. Com uma rotina exaustiva, muitos estudantes acabam desenvolvendo ansiedade ou depressão devido à pressão acadêmica. Para entender como manter o equilíbrio, conversamos com o psicólogo Wellison Braga, que compartilhou algumas dicas. Manter o equilíbrio entre trabalho, estudo e vida pessoal é um dos maiores desafios do nosso mundo atual. O desequilíbrio entre essas 3 áreas está relacionado diretamente no aumento da ansiedade e depressão no Brasil e no mundo. Mas existem 2 pontos que são importantes serem salientados que podem ajudar. Então, a questão de organização e o ponto de autocuidado. Dentro de organização, nós vamos entrar com uma organização de rotina, então estabelecer muito bem os horários, estabelecer uma rotina de reflexões, de estudo, né, tudo isso muito importante, além da questão também de uma organização de ambiente, um ambiente de trabalho, um ambiente de estudo muito bem organizado e a definição de prioridades, né, além do respeito de si mesmo, até onde eu posso chegar, até onde eu posso ir, de uma forma mais metafórica, né, otimização de tempo, então tentar respirar, usar o tempo que for possível para ouvir uma música, né, conversar, estar com os amigos, né, e obviamente também cuidar da sua saúde mental. Para muitos, a jornada pode parecer impossível, mas com determinação, apoio e estratégias bem definidas, é possível chegar até o final do curso. E depois de tudo isso, finalmente é hora de comemorar. E toda essa conversa sobre trabalho e estudos acabou me dando fome. De fato, Igor, se nós que estamos aqui no estúdio já estamos com fome, imagina os estudantes que vêm do serviço, do trabalho e têm que gastar dinheiro aqui na faculdade. Nossos repórteres fizeram uma matéria sobre como manter uma alimentação saudável e não se basear apenas em fast foods. O Centro Universitário Brás Cubas é composto por mais de 10 mil alunos, matriculados em 40 cursos de graduação presencial. Dentro de toda a extensão do campus é possível achar food trucks, cantinas e refeitórios. Locais que estão presentes no dia a dia dos alunos, seja para alimentação ou para distrações. Os pontos de alimentação no campus são diversos, mas será que todos os cardápios seguem o mesmo princípio? Há opções consideradas boas nutricionalmente e ao mesmo tempo econômicas? Tem sido um pouquinho complicado conciliar, porque durante o dia eu trabalho, eu treino também,
Então eu busco ter uma alimentação muito saudável durante o dia. Mas começando agora na universidade, fica um pouquinho mais difícil, porque é uma outra refeição que você tem que preparar. Trazer a bolsa cheia de marmita do trabalho do dia inteiro é um pouco mais complicado. Eu prefiro comprar aqui, que é mais prático isso, do que trazer de casa, fazer em casa. Olha, eu acho que são bem gordurosas, né, as comidas, né? A gente não vê muita coisa saudável. Eu mesma procuro coisa mais gordurosa, que enche mais. Eu não procuro um lanche saudável, não. Eu já vou direto numa coxinha, no hot dog. Das 5 cantinas disponíveis no Centro Universitário Brás Cubas, todas oferecem opções saudáveis para os alunos. Entretanto, as que mais saem são coxinhas, lanches, pastéis e outros mais prejudiciais à saúde ao longo prazo. Saio todo dia 5 da manhã de casa para chegar meia-noite e você pagar R$9 um salgado médio, não tem condição. A gente tenta ter opções saudáveis, mas a gente só tem salgado, no máximo uma salada de frutas, e é tudo completamente fora do orçamento, né? Um levantamento feito pela Rede Repórter aponta que um aluno da Brás Cubas, como o Miguel, gasta em média R$16 em uma refeição composta por um salgado e uma bebida. No entanto, quando levamos em consideração a combinação saudável, o aluno pode gastar R$21. Por outro lado, uma pesquisa feita na primeira semana de março revela que, para os entrevistados, o valor ideal na alimentação do campus seria de até R$10, mais próximo do atual preço dos fast foods. Além disso, cerca de 94% dos entrevistados se mostraram favoráveis a mudar para um hábito mais saudável, com base no preço. Vai muito da procura, né? A tal da oferta e procura. Às vezes eles até pensam em fazer um lanche desse tipo, mas não tem muita procura, e aí pode acabar estragando, né? Então acho que talvez, não sei, se de repente elas fizessem um levantamento com os estudantes sobre o que eles gostariam de ter na cantina, acho que seria interessante, né? E eu acho que isso a gente vê em todo lugar, não só na faculdade. A gente se depara com opções cada vez mais embaladas, né, ultraprocessadas, do que o contrário. É possível notar que a alimentação no campus da Brás Cubas continua como um reflexo da rotina agitada dos alunos. Se por um lado a praticidade e os preços influenciam, por outro o alerta para uma importância do consumo mais equilibrado. Seja por uma reeducação alimentar individual ou por políticas que incentivem uma alimentação mais equilibrada. O debate da alimentação no Centro Universitário Brás Cubas continua aberto. Mas e depois de formados? Qual caminho devemos seguir? Apesar da formação te indicar para algo, as possibilidades são infinitas e nem sempre optamos pelo que estudamos. A seguir, vamos ver como funciona o mundo do trabalho pós a universidade. Buscamos ouvir a opinião de alguns formandos. Você já se perguntou do que são feitos sonhos? Bom, para muitos jovens, eles começam aqui, na universidade. Porém, dados da CNN indicam que 55,5% acabam não concluindo o ensino superior. E hoje vamos entender um pouco mais da realidade e a razão por esse fato. Vamos nessa? Esses dados são alarmantes, revelando um problema que afeta tanto calouros quanto veteranos, cada um enfrentando suas próprias batalhas internas para continuar. Mesmo diante das dificuldades, há aqueles que escolhem persistir e lutar pelos seus sonhos. Eu acredito que eu não tinha começado a fazer estágio ainda. E eu tinha vários colegas e amigos que estavam atrás de fazer um estágio com mais experiência e mesmo assim eles não tinham nenhuma oportunidade. Eu acho que era escassas oportunidades para eles. Então eu fiquei pensando, se quando eu fosse atrás disso já estava difícil para eles, imagine para mim. E a engenharia da produção apareceu uma oportunidade no meu serviço, então tipo assim, não precisei nem muito procurar. Tanto que ao meu redor também, tipo, meus amigos, tudo, trabalham em empresa, então seria mais fácil alguém, tipo, eu queria até uma indicação agora em relação a jornalismo, eu não conseguia ver isso ao meu redor. Para os calouros, a adaptação pode ser complicada, mas é aqui que começam as primeiras grandes vitórias rumo a seus sonhos. Já para os veteranos próximos da formatura, os desafios são outros: mercado de trabalho, conclusão do curso e a pressão sobre o futuro. Uma das maiores dificuldades que eu enfrentei durante o curso é a distância e a mudança de rotina a cada ano. Eu percebi que durante esses 4 anos de faculdade, você vai crescendo, né, na sua área e vai conseguindo novos empregos e acaba que os locais ficam muito distantes um do outro. Então é muito difícil a rotina hoje em dia de acordar às 5 horas da manhã, ir para São Paulo, trabalhar período integral, depois voltar para a faculdade, ficar até 10 horas da noite, depois mais 40 minutos para voltar para casa. Então uma das minhas maiores dificuldades até hoje dentro do curso é a distância da minha rotina, dos locais da minha rotina. Eu já pensei diversas vezes, inclusive ontem à noite, em desistir. Mas eu cresci com a minha família na minha cabeça, falando que para você ter um futuro, para você, né, ser bem sucedido na vida, tem que ter um diploma. Então, eu acho que minha motivação de não
desistir ou trancar o curso foi a minha família e a vontade de ter uma carreira legal e trabalhar com o que eu gosto. Bom, vimos que cada pessoa tem uma história e uma superação. E você, tá pronto para lutar pelos seus sonhos? E assim encerramos o programa de hoje. Esperamos que o programa de hoje ajude vocês nessa nova etapa de vida universitária. Boa noite, Balta. Boa noite, Igor. Esperamos vocês no próximo FNF News.